Graça e paz, povo de Deus, abençoados, eleitos do Senhor. Aqui quem fala é Júlio Chaves, do canal Acorda Povo de Deus, com mais uma mensagem da graça de Deus. Queridos, olha o tema da mensagem de hoje. A origem do pecado. 613 leis da Torá. Isso é um tema, assim como Satanás, o inferno, que é importante que a gente continue falando, porque existem muitas pessoas novas entrando no canal e pessoas que nunca ouviram mensagem da graça. Então eu vou abordar hoje com mais clareza esse tema aí das 613 leis da Torá. A gente vai ver aqui algumas leis da Torá, porque nossos amados irmãos eleitos, abençoados, que estão dispersos aí nas religiões, estão sendo enganados pelo sistema religioso. Claro que existem homens de Deus sérios que eles não têm a intenção de enganar, eles são vítimas do sistema religioso. Então esse é o tema da mensagem, a origem do pecado, as 613 leis da Torá. Quando você acessa a playlist do canal Acorda Povo de Deus, lá em cima do lado direito tem um nome Playlists. Eu acho umas 7 ou 8 mensagens que eu falo só sobre o pecado. O sistema religioso não entende que pecado sempre foi transgressão de lei. E não existe mais lei, Romanos 10:4. A gente vai entender um pouco disso nesta mensagem. Deixa eu abrir um parêntese aqui, que no final da mensagem eu vou falar para aqueles que querem contribuir com as cestas básicas em São João do Rio do Peixe, tá bom? Então no final eu vou dar uma mensagem com relação, um recado com relação a isso. Deixa eu falar aqui algo que eu vi ontem. Eu corro aqui na praia 5 km todo dia, né? Eu moro aqui na praia de João Pessoa e na orla do Cabo Branco, que eu acho que é os dois bairros mais nobres de João Pessoa, da praia, Tambaú e Cabo Branco. E eu corro 5 km todos os dias, de manhã cedo. E ontem, quando eu voltei da caminhada, né, da corrida, suado, eu recebi um copo d'água e esse folhetozinho aqui. E eu pensei, né, eu digo, isso aqui deve ser ou alguma evangelização de alguma igreja, ou então algum personal trainer, né, que está distribuindo ali na intenção de captar pessoas para fazer seus exercícios orientados por um professor, por um personal trainer. Então, quando eu fui me aproximando do carro, eu coloquei o óculos, né, e eu vi que realmente se tratava o quê? De uma evangelização de uma grande igreja aqui em João Pessoa. E eu fui ler, quando eu cheguei, entrei no carro, eu fui ler, e olha só, a mensagem fala sobre a mulher samaritana, né? Então ele fala aqui, ó, João, o judeu, 4, 13 e 14. Jesus respondeu. Que Jesus? O Jesus de Nazaré. Está lá em Mateus 15, 24, que ele veio apenas para Israel. Mas as pessoas não entendem isso, né? Quando a gente fala isso, não, Jesus veio para todos. Não, ele veio para Israel. Mateus 15, 24. O sangue dele foi derramado em favor de muitos e não de todos. Mateus 26, 28. Mas eles não entendem isso. E olha só o folheto que ele botou. João 4, 13 e 14. Jesus de Nazaré respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, eu quem? Jesus de Nazaré. Você percebe que isso não tem nada a ver com nós? Quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Sabemos que vida eterna não é literal, é período de tempo. Eu tenho falado isso aqui em outras mensagens, né? Sodoma e Gomorra foram condenadas ao fogo eterno. Elas estão queimando até hoje? Estão, período de tempo. Eu amo meus filhos por toda a eternidade. Não, enquanto eu estiver aqui. Porque o amor, o sentimento, o ódio, a paixão é um sentimento carnal, da alma, da mente, do psique, dos 86 bilhões de neurônios. Tudo isso vira pó. Volta para a terra. Mateus 10, 28. Corpo e alma para a sepultura, para o inferno, Jesus falou.
Esse inferno que Jesus falou era um crematório, era um lixão chamado Geena, que lá se jogavam pessoas mortas, jogavam-se enxofre, os vermes brotavam e o fogo não se apagava. Esse lixão, esse crematório que Jesus se referiu falando de inferno, hoje é um ponto turístico de Israel. Então a gente tem que falar isso em várias mensagens, porque tem pessoas novas entrando. Agora você perceba que esse líder aqui, de repente ele está com boas intenções, ele até acredita que está ganhando almas para Jesus. Ora, mas o local dessa denominação aqui é um bairro nobre aqui da praia e é 1 metro quadrado mais caro comercial que existe aqui. A 500 metros dessa congregação aqui, existe uma comunidade muito grande aqui em João Pessoa, no mesmo bairro. Mas perceba que ele vai evangelizar aonde? Na orla de Cabo Branco, onde está concentrado ali Cabo Branco, Tambaú, o poder aquisitivo, as pessoas de poder aquisitivo maior que tem. E por que eles não vão distribuir isso aqui na comunidade? Comunidade de São José, um bairro perto da praia, mas é uma comunidade muito grande, onde também fica esta congregação. Só que esta congregação aqui, repito, é 1 metro quadrado muito caro. Então, se você tirar o dízimo e as ofertas dessas congregações, elas fecham. Então, ao invés de levar uma mensagem dessa para a comunidade, eles levam o quê? Para a orla do Cabo Branco, onde o poder aquisitivo das pessoas ali são bem elevados. Percebeu aí? Porque a quantidade de pessoas aqui nessa congregação é limitada. Então é 1 metro quadrado muito caro. Mas o que eu quero focar aqui é que essas pessoas elas não têm assim um entendimento da graça. Então a gente tem que entender que a Bíblia ela foi escrita para determinado povo em determinada época. Jesus de Nazaré veio só para Israel, Mateus 15, 24. Mas eles não entendem isso. Claro que existem aqueles lobos, os cães gulosos, que pegam ali seus funcionários sem vínculos empregatícios na intenção o quê? De ganhar almas para Jesus, quando na verdade essas pessoas que estão fazendo isso estão na verdade trabalhando para um empresário religioso. Eu não estou dizendo que é o caso, de repente esse pastor também é vítima do sistema religioso, mas perceba que ele diz, ele prega aqui o Jesus de Nazaré. Ele não entende que quando Jesus falou de salvação, foi salvação da mente. Para o quê? Se referindo à grande tribulação do ano 70. Então ele prega aqui João 4, 13 e 14. Então as pessoas acreditam que estão ganhando almas para Jesus. Olha só que heresia, se baseando na pregação de Pedro em Pentecostes, que pregou, e 3.000 judeus foram salvos da mente, do entendimento. E tem tradução que diz 3.000 almas foram salvas. Alma é a mente, é o psique. Eles entenderam que Jesus Cristo era o Senhor, era o Messias a quem os profetas profetizaram. Por isso que Jesus disse em Marcos 16, 15 e 16, ide por todo o mundo de Israel, pregai o evangelho. Quem crer com R no final, o entendimento será salvo. Salvo de quê? Da grande tribulação de 70. E quem não crer será condenado. Condenado a quê? A grande tribulação do ano 70. E que evangelho foi esse que Jesus mandou os discípulos pregarem? O evangelho da circuncisão. Quando ele disse isso em Marcos 16, o apóstolo Paulo não tinha sido levantado ainda. Então esse evangelho foi o da circuncisão, que foi dado a Pedro. Está lá em Gálatas 2,7. Paulo disse, a mim o evangelho da incircuncisão e a Pedro o da circuncisão. Então quando Jesus disse em Marcos 16, 15 e 16, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Que criatura? Os judeus de Israel. Então aqueles que crescem seriam salvos da grande tribulação. Pedro, quando pregou em Pentecostes, 3.000 judeus entenderam. Nós cremos, Pedro, que Jesus Cristo é o Senhor. Esses 3.000 judeus, eles morreram antes do ano 70. Eles dormiram antes do ano 70 e foram salvos na mente da grande tribulação. Mas o sistema religioso, essas pessoas não entendem isso. E elas acreditam que estão ganhando almas para Jesus. Olha só que heresia. Olha só o que Paulo diz, para os judeus, os romanos lá, Romanos 10, 1, 2. Eu estou fazendo só uma explanação antes de entrar no foco da mensagem.
estou fazendo um comentário com relação a isso aqui que eu recebi ontem, quando eu corria na orla do Cabo Branco. Ó, irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Você percebe aí que não está se referindo à salvação do inferno, esse inferno que na verdade é uma grande fonte de renda, que essa salvação está se referindo a uma nação como se fosse uma empresa, uma pessoa jurídica, a nação. Ó. A Deus por Israel é para a sua salvação, ou seja, de salvar o povo, os eleitos de Israel, porque Jesus veio apenas para Israel. Ó, o 2, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Essas pessoas aqui, eu acredito que são homens de Deus, que eles são vítimas do sistema. Eles têm zelo por Deus. Os pastores, eu conheço muitos homens honestos, éticos, idôneos, que eles não estão enganando, eles não têm a intenção de enganar, eles são vítimas do sistema. Então, os pastores, os evangélicos, os espíritos, testemunhos de Jeová, mormons, adventistas, eles têm zelo por Deus. Mas Paulo está dizendo, ó, mas sem entendimento. Você vê que ele prega o quê? O antes da cruz, judaísmo. E você conversa com um abençoado desse e ele diz, graça e paz. Que graça? Isso é judaísmo. São cristãos, nasceram cristãos, mas a carne está ativando o quê? O judaísmo, o islamismo, o budismo, a religião católica, evangélica, espírita, e Paulo diz que, ó, porque lhes dou testemunho, vocês romanos, muitos judeus ali, de que vocês têm zelo de Deus, mas vocês não têm o entendimento. Se você for ler o contexto, você vê que os judeus ali já estavam depois da cruz e seguindo Moisés. Por isso que Paulo diz lá em 2 Coríntios 4:4 que o Deus deste século, Moisés, está cegando o entendimento de vocês. Quando você lê o contexto, Paulo diz, quando Moisés é lido, que Moisés era um Deus, Moisés era um mediador, só que Paulo estava depois da cruz, 2 Coríntios 4:4, dizendo, vocês, o Deus deste século, Moisés, está cegando o entendimento de vocês. Nós estamos depois da cruz, não é mais Moisés. Agora é o Cristo ressuscitado, é o ministério da fé, do Espírito. Romanos 7:4, Paulo diz que eles lá, morreram para o corpo de Cristo, para pertencermos ao outro. Nós morremos, Paulo disse, para o Nazareno, para pertencermos ao outro. Que outro? Vírgula, aquele que ressuscitou dos mortos. Então Paulo estava ali depois da cruz, eles viveram o período transitório antes da cruz e depois da cruz. Depois da cruz, Paulo está dizendo, ei, Moisés continua cegando o entendimento de vocês, porque eles estavam depois da cruz, seguindo o Deus daquele século, Moisés. Percebeu aí? Então Paulo está dizendo ali para os romanos que muitos judeus, porque Paulo também foi chamado para pregar para os gentios e também para Israel, para os judeus, a gente vai ver isso. Entendeu? Olha só o que Paulo diz, ó. Quando Ananias, em sonho, Deus revela para ele que ele tem que falar, e até Saulo na época, né, e Ananias até fala, Senhor, esse homem há muito tem nos perseguido e maltratado os teus santos, os teus eleitos. Olha só o que Jesus, já em revelação para Ananias, fala. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante quem? Perante os gentios e seus reis, e perante o povo, os filhos de Israel. Tem tradução. Você viu aí que Paulo foi exclusivo para pregar os gentios. Porém, Paulo também foi chamado para pregar os reis dos gentios e os filhos de Israel. Por isso que ele diz, vocês israelitas, vocês têm zelo por Deus, mas vocês não têm o entendimento. E a intenção de Paulo aqui era salvar os filhos de Deus, Israel, como se fosse uma pessoa jurídica, salvação da mente. Percebeu aí que não tem nada a ver com o inferno, que na verdade inferno e Satanás são as duas maiores fontes de renda desse maldito sistema religioso. Então hoje a gente vai focar nos 613 mandamentos da Torá, 248 mandamentos positivos, você deve fazer isso, você deve, e 365 mandamentos negativos.
que os judeus não deveriam fazer, não poderiam fazer. Era um fardo muito pesado, e foi esse fardo que Jesus aniquilou na cruz. 248, que se refere aos principais ossos do corpo humano, e 365 como se fosse um mandamento para cada dia do ano lunar. Então soma 248 com 365, dá 613 mandamentos. Então a gente vai ver alguns aqui, ó. Alguns dos 248 mandamentos positivos. O de número 13, ó, amar outros judeus, baseado em Levítico 19, 18, ó, não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Sabemos que esse mandamento de amar o próximo como a ti mesmo é um mandamento universal. Mas esse mandamento, ele fazia parte das 613 leis da Torá. E que quando um judeu não amava o outro judeu, ele estava cometendo um pecado, porque ele estava transgredindo a lei. Porque pecado sempre foi transgressão de lei. Mas esse mandamento, honrar pai e mãe, está lá em Êxodo 20, 12. É um mandamento, inclusive faz parte da Torá. É um mandamento universal, mas ele também fazia parte da lei das 613 leis da Torá. Então, ó, amar outros judeus. Ó, o 84. Todas as ofertas devem ser trazidas no santuário. Você percebeu aí que Malaquias, quando ele trazei todo o dízimo, a colheita uma vez por ano para a tribo de Levi, que não recebeu herança, tragam ao depósito do templo para que haja comida em minha casa. Então o dízimo sempre foi alimento e era para Israel. Está lá em Malaquias 1:1, um decreto, uma sentença de Deus para Israel através de Malaquias. Então o número 84 desses 248 mandamentos, ó, todas as ofertas devem ser trazidas no santuário. Paulo, quando pregava para os judeus, eles até acreditavam na palavra de Paulo, mas eles iam para o depósito do templo. Por quê? Porque o ministério de Paulo foi todo debaixo da lei, porque o templo de Jerusalém estava de pé. Mas o fim da lei foi Cristo. Espiritualmente foi na cruz, mas os judeus continuaram na prática da lei. Por quê? Porque o templo em Jerusalém estava de pé e foi destruído pelo Império Romano, o general Tito, no ano 70, quando aconteceu ali toda a parúzia. Ao 86, ofertas pela remissão de pecados. Você viu aí? Então, se as pessoas seguem realmente antes da cruz, o Jesus de Nazaré, a lei, toda vez que a nossa carne cometer um delito, um pecado, tem que matar um cordeiro. Você vê algum pastor aí do sistema fazendo isso? Porque, ó, ofertas pela remissão, pelo perdão dos pecados, de pecados. Que pecado? Transgressão de lei. Por isso que João Batista vivia batizando. Porque ele dizia, João 8, a gente vai ver isso, 1 João 8, ele diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Aquele quem? O judeu, que não transgredia uma das 613 leis da Torá. João está dizendo, ei, você é mentiroso, venha para cá. Aí se batizava na água para arrependimento de pecado, porque era impossível um judeu não transgredir um dos 613 mandamentos, das 613 leis. Por isso que João batizava nas águas, e a lei diz que toda vez que a carne pecasse, transgredisse uma lei, tinha que matar um cordeiro. Você vê algum pastor fazendo isso hoje? Eita, eu errei, vou matar um cordeiro. Olha, se eles fizerem isso, eu vou abrir um açougue na frente dessas sinagogas e vou ganhar muito dinheiro. Para vender o quê? Cordeiro. O 154, descanso no sábado. Isso é uma heresia, né? Descanso no sábado é uma prática 100% judaica. Eu tenho uma mensagem que eu falo isso, sobre essa guarda do sábado, e um testemunho de um irmão que passou 35 anos nessa religião adventista. Uma heresia, uma prática 100% judaica. A graça é o ministério da fé, do Espírito, não tem mais obras, cerimonialismo, não tem isso, é religiosidade, isso são práticas judaicas. Pentecoste, eu sou pentecostal. Coitado de você, meu filho, isso é uma prática judaica, está lá em Atos 2, no dia de Pentecoste, era uma vez por ano, uma festa dos judeus. Aí inventa, eu sou pentecostal, ainda vem com essa palhaçada, eu sou do movimento. Onde é que tem isso na Bíblia? Isso é uma palhaçada.
para mostrar uma santidade aos eleitos de Deus. Vamos ler aqui, Tiago 4, do 1 ao 17. Quem era Tiago? Tiago era um judeu que foi levantado para pregar para as 12 tribos de Israel. Serve nada para nós. Não serve nada. Queridos, a próxima mensagem que eu devo gravar, que já está pronta, mas por falta de tempo, eu tenho trabalhado muito externo. Às vezes eu saio de manhã, chego de noite. Nós não somos imitadores de Paulo. Paulo diz lá aos Coríntios, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Como é que nós vamos imitar um judeu que viveu há 2000 anos? O que serve para nós são as conquistas espirituais. Eu tenho falado isso. Tem pessoas aí pregando as doutrinas de Paulo, muitas vezes na intenção o quê? De arrecadar dinheiro. 2 Coríntios 9, 6, 7. Deus ama quem dá com alegria. Ó, está se referindo lá ao ministério, porque quando na época de Paulo tinha o propósito de salvar os eleitos da grande tribulação. Hoje não existe mais isso. Nós não somos imitadores de Paulo. Tiago 4, 1 e 2, a gente vai ler até o 17. Tiago foi levantado para pregar para as 12 tribos de Israel. Agora, se Tiago falar, seja quem quer que tenha falado algo universal, claro que serve para a gente fazer o bem, fazer o social, amar o próximo, honrar pai e mãe. Tudo isso é universal. Tiago 4, 1, 2. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Os judeus ali estavam se deleitando nos prazeres da carne, na prostituição, e Tiago estava chamando a atenção deles. Não tem nada a ver com nós. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar, combateis e guerrieis, e nada tendes, porque não pedis. 3 e 4. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Olha só, parece um comício, né? Parece que Tiago está em cima de um palanque. Adúlteros e adúlteras. Olha só. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Tiago está dizendo ali para os judeus que não estavam buscando a Deus e estavam ali promovendo seus deleites ali em adultérios, entendeu? Os prazeres da carne. E Tiago estava chamando a atenção deles. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. O sistema religioso traz isso para o mundo de hoje. Nem Paulo, muito menos Tiago, teve a revelação de que a carne faz a vontade de Deus. Eu tenho falado isso. Meu querido, se a carne não faz a vontade de Deus, Deus não é soberano. Você acha que Deus vai fazer uma carne para frustrar os planos dele? Você acha que ele vai fazer isso? Claro que não, abençoado. Senão ele não seria soberano. Então olha só, um dos 365 mandamentos negativos é ter relações sem casar-se. Isso foi para a época dos judeus. Por isso que Paulo diz, é melhor casar do que se abrasar. Isso foi um mandamento, 355, ter relações sexuais sem casar-se. Tiago estava chamando a atenção dos judeus que eles estavam fazendo isso. Por isso que ele diz, adúlteros e adúlteras. Viu aí que foi 100% para aquela época? O 5 até o 7. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes ele dá maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de nós. Nossa, isso é muito pregado no sistema religioso, né? Resistir ao diabo. Que diabo é esse aí? Os prazeres da carne. 1 Pedro 5,8, quando diz que o diabo está ao nosso derredor, sede sóbrio, vigiai, bebei com moderação, sede sóbrio, porque o diabo, quem é esse diabo de 1 Pedro 5,8? O sistema diz que é o Satanás, porque o Satanás é o sócio do sistema religioso. Pedro está dizendo que é a nossa carne.
Por isso que ele está dizendo aí, ó, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo. Ou seja, Tiago está dizendo, resistir a essas mulheres, a essas adúlteras, a esse sistema do mundo aí. Resiste a esse diabo, a esse opositor, e ele fugirá de vós. Uma palavra 100% para os judeus que estavam ali em adultério, tendo relações sexuais sem um casamento. O 8 e 9, chegai-vos a Deus. Hoje ele não chega mais. Buscar-me-eis e me acharei. Não, isso não serve para nós. Ele já achou. Ele está fazendo morada. Não, ele já fez morada. Na casa do meu pai há muita morada. Tem gente que prega isso, que ele está fazendo a morada. Não, depois da cruz, no ano 70, ele é a morada. Nós somos a Jerusalém celestial que desceu do céu e habita e mora e reside dentro de nós. Então essa palavra, chegai-vos a Deus. Eu escutei muita mensagem para buscar a Deus, tinha que chorar, tinha que ficar de joelho, ó, chegai-vos a Deus. Isso não é para nós. Foi para os judeus, porque antes ele visitava. E o Espírito de Deus entrou em Saul, o Espírito de Deus saiu de Saul. Entrava e saía, visitava. Hoje não, nós somos templo, morada. Ele habita, ele mora e reside dentro de nós. Então essa mensagem de Tiago, que foi um judeu que foi levantado para pregar para as 12 tribos de Israel, não tem nada a ver com a gente. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Olha só, alimpai as mãos, pecadores, transgressão de leis. E vós de duplo ânimo, purificai os corações, senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se ao vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Tá assim de campanha para isso aí. Heresia, não existe campanha na Bíblia. Buscar-me-eis, não existe mais isso. Humilhai-vos perante o Senhor. Isso foi para Israel, porque ele visitava. Hoje mais não. O 11 e o 12, irmãos, que irmãos? Os judeus lá, não tem nada a ver com a gente. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei. Não existe mais lei, Romanos 10,4. E julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outra pessoa, a outrem? Quando a gente fala aqui, quando a gente concorda de um determinado comentário, aí a pessoa que está do outro lado diz, glória a Deus, Abba Pai. Quando você discorda, aí o camarada diz, ei, você está julgando? Não, eu não estou julgando, eu estou discordando. Concordar ou discordar não significa julgar. Respeitar é uma obrigação. Concordar ou discordar é um direito de todo cidadão. Quando você concorda, Abba Pai. Quando você discorda, você é invejoso. Quando você denuncia esse sistema religioso que está aí na graça, você é invejoso. Pô, as pessoas não se dão conta que na Bíblia, Paulo chamou o irmão em Cristo, Pedro, de hipócrita. Eu tenho falado aqui, pregar a graça são as revelações, é fazer o social e denunciar o sistema religioso aonde quer que ele esteja. Então, quando você julga, as pessoas dizem, só quem julga é Deus. E é, um juiz de direito é pago para quê? Para julgar. O STF, para julgar. Os senadores, para julgar. O empresário, dentro da sua empresa, ele também julga. O homem, dentro de sua casa, também julga. Você percebe, não, o julgar é de Deus. Eu estou falando no mundo físico. Claro que espiritualmente tudo é de Deus. Mas quando você concorda, Abba Pai. Quando você discorda, está julgando. Não, eu estou discordando. Discordar e concordar não significa julgar. E julgar, também os homens são pagos para julgar. 13 e o 14. Eia agora vós que dizeis, hoje
Ou amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece, desaparece. É o tempo do Espírito. Tenho falado isso aqui nessa mensagem. O Espírito que está em mim e em você, ele sempre existiu. Ele veio intacto e sem gênero, ele não tem gênero. Ele veio, tem milhões de anos, ele veio, participou de carne e sangue, Hebreus 2,14, e ele volta para Deus, desta vez com um novo corpo glorioso igual ao dele, Filipenses 3,21. O Espírito é eterno. Salvação na Bíblia sempre foi e é salvação na mente. Antes do ano 70, tinha a finalidade de salvar os eleitos da grande tribulação que foi no ano 70. Hoje, quando você entende a graça, você tem sua mente salva das religiões. Você descansa, você repousa. Mas esse entendimento, Deus não dá a todo mundo. Por isso que eu digo que nós somos um povo privilegiado. Aqueles amados irmãos eleitos, abençoados, espíritos perfeitos, eles estão dispersos aí nas religiões. Eles são filhos gerados da escrava. Eles não entendem a graça, vontade de Deus. Eles também estão certos. Tenho falado isso, você percebe aí que essa linha de certo e errado para Deus é diferente? Que nós cremos que estamos certos e nossos amados irmãos estão errados? Não, estão certos. Por quê? Porque eles estão fazendo a vontade de Deus. Por isso que Paulo ora em Efésios 1, 17 e 18. Oro para que Deus lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os seus olhos sejam iluminados. Ou seja, o entendimento é de Deus, o não entendimento também é de Deus. Olha o 15 ao 17. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Porque Tiago está dizendo, a vida é um sopro, é o tempo do Espírito. O tempo do Espírito pode ser um dia na barriguinha da mãe, pode ser 10 anos, pode ser 20, pode ser 100 anos, que Deus determina. E a forma que esse Espírito vai ser arrebatado é mistério de Deus. Pode ser um infarto, pode ser uma bala perdida, pode ser o que for. O que é trágico para nós, o que é estarrecedor para nós, para Deus não é. Que Deus não lida com emoções, com sentimento, ele lida com espírito. Então, ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo, mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda a glória, tal como esta, é maligna, é opositora, Tiago está dizendo que não condiz com a palavra de Deus. Por isso que ele se refere aí, é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Você viu aí que uma das 613 leis da Torá é a 13, amar outros judeus. Então, quando você pode ajudar e você não ajuda o judeu da época, você está cometendo um pecado. Lógico que isso serve para o mundo de hoje também. Se você pode ajudar e não ajuda, você está errado. Por isso que João disse, 1 João 8, a tradução NVI, se afirmarmos que estamos sem pecado, que estamos ali os judeus, estamos sem pecado, enganamo-nos a nós, judeus da época mesmos, e a verdade não está em nós, judeus. Aí o sistema religioso traz para o dia de hoje: olha aí, seu herege, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Quando você aceita ser chamado de pecador e você diz que é pecador, das duas uma: ou você está dizendo que Deus é mentiroso, ou você está antes da cruz. Então João está dizendo que aquele judeu que diz que não transgrediu uma das 613 leis, João está dizendo: você é mentiroso, porque era impossível. 1 João 3,4: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o que é pecado? Matar, roubar, estuprar e adulterar? Não. Pecado é transgressão de lei. Você percebeu aí como nós fomos enganados? Tem pessoas que assistem uma mensagem dessa e me chamam de herege e continua dizendo que é pecador. Meu querido, se depois de uma mensagem dessa eu tenho 7 ou 8 mensagens que eu falo de pecado,
Eu tenho uma que diz perfeitos e sem pecados. Se você assiste uma mensagem dessa e você continua dizendo que é pecador, esse canal Acorda Povo de Deus não é para você. Eu vou dar 3 segundos para você sair. 1, 2, 3. Pronto. Só tem filhos gerados da livre. Porque uma pessoa ouvir uma mensagem dessa e continuar dizendo que é pecador, é porque Deus decidiu não abrir o entendimento. Esse canal Acorda Povo de Deus não é para você. Tá certo? Porque não tem jeito. Se Deus decidiu não abrir o entendimento, quem somos nós? Agora, quando a pessoa está no sistema religioso, que ele ouve uma mensagem dessa, e ele é um filho gerado da livre, ele fala, nossa, que palavra é essa? Eu nunca ouvi isso nas chamadas igrejas. Aí vai aguçar a curiosidade dele, ele vai pesquisar, ele vai sondar. Daqui a pouco ele está inscrito no canal, dando glória a Deus e Abba Pai. Por quê? É um filho gerado da livre. Esse canal Acorda Povo de Deus é para você. Agora, aquele que Deus decidiu que não vai ter um entendimento, esse canal não é para essas pessoas, porque não tem jeito. Mistério de Deus. Por isso que eu digo que nós somos um povo privilegiado. Olha só o que Romanos 5, 12 e 13, Paulo diz. Ó. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, ele está dizendo o quê? Que por Adão. Adão era um ímpio, Adão não tinha espírito. Deus não ia permitir que um eleito entrasse o pecado através dele. Por isso que Adão, primeiro Adão, pó da terra, o segundo Adão do céu. Então Adão era o ímpio. E Paulo diz que o pecado entrou por Adão. Quando o pecado entrou por Adão, Deus não tinha determinado ainda as 613 leis. Foi antes. Mas para Deus, pecado sempre foi transgressão de lei. E Adão desobedeceu a lei. Quando Deus disse, não coma desse fruto, nem toque nele. Desobedeceu o mandamento de Deus. Por isso que Paulo diz que o pecado entrou por Adão. Adão não matou, não roubou, não estuprou, não traiu Eva. Não. Com quem? Nada disso. O que foi que ele fez? Ele desobedeceu. Ó. Desobedeceu a Deus. Na verdade, essa desobediência foi da vontade de Deus. Vejo pregadores aí da graça dizendo que Adão desobedeceu a Deus. Que heresia! Quer dizer que a vontade de Deus era transformar a terra num paraíso, mas ele não conseguiu. Tenho falado isso. Se eu fosse Deus, matava Adão e Eva, trazia os dinossauros de volta. Porque a primeira criação dele desobedeceu. Deus sendo onisciente e dizendo, nossa, já pensou quando tiver 1000 habitantes? 1 milhão de habitantes? 1 bilhão de habitantes? Ele matava Adão e Eva e trazia os dinossauros de volta. Não, a desobediência de Adão foi da vontade de Deus. Por isso, ó, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Todos quem? Os judeus, que viveram ali antes da cruz. Paulo viveu o período transitório antes da cruz, depois da cruz. Porque até a lei, olha o que Paulo diz no 13, até a lei estava o pecado no mundo. Percebeu aí? Até a lei estava o pecado, estava a lei. Romanos 10,4, o fim da lei é Cristo, o fim do pecado foi Cristo. Você tem que entender que pecado sempre foi transgressão de lei. Não confunda transgressão de lei e pecado com o erro da carne, com errar o alvo. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Romanos 10,4, o fim da lei, o fim do pecado foi Cristo. Por isso que Paulo diz em Romanos 5,8, mas Deus demonstra o seu amor por nós, eles lá que viveram o período transitório. Pedro, João, Tiago, Barnabé, Mateus, Marcos, Lucas, João. Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, grupo de pessoas, quando ainda éramos pecadores. Eles viveram antes da cruz, eles eram pecadores. Depois da cruz, Paulo está dizendo, éramos. O que significa éramos? Por isso que eu digo, quando você diz que é pecador e aceita ser chamado de pecador, que na verdade é uma grande fonte de renda desse sistema religioso, você está dizendo que Deus é mentiroso. Olha o que Deus disse em Zacarias 3,9. E removerei o pecado desta terra num único dia. Que dia foi esse? Na cruz. Que pecado é esse que Deus está dizendo que vai remover, que vai tirar?
Ele está dizendo que depois da cruz ninguém vai matar, ninguém vai roubar, ninguém vai adulterar, ninguém vai sonegar imposto, ninguém vai avançar sinal vermelho. Não! Removerei, tirarei o pecado desta terra, de Israel, num único dia. Que dia foi esse? Na cruz. Quando esse dia vai chegando, João, quando vê Jesus, diz aí: eis aí o Cordeiro de Deus, que deixa o pecado no mundo, não que tira. Percebeu aí que quando você diz que é pecador no século 21, você está dizendo que Deus não removeu, chamando Deus de mentiroso? Que você está dizendo que Jesus não tirou o pecado? Se você diz que é pecador, você está chamando Jesus de mentiroso. Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, não removeu, não tirou. Meu querido, se você entende dessa forma, repito, esse canal não é para você. Você é um filho gerado da escrava. Não tem jeito. Paulo fala essa analogia, essa metáfora, o filho da livre, de Sara e Isaac, e o filho da escrava, Agar e Ismael. E Paulo diz: nós, irmãos, somos filhos da livre. Então nós que estávamos no sistema, que somos filhos da livre, nunca tínhamos ouvido uma mensagem da graça. Quando nós ouvimos uma mensagem da graça, a gente sabia que tinha algo errado. Eu não concordo com isso. Quando a gente ouviu a mensagem da graça, glória a Deus, era isso que estava faltando. Eu sabia que tinha algo de errado. Nós éramos filhos gerados da livre e nós saímos da escravidão, saímos daqueles que estão debaixo da lei, porque a palavra diz que aqueles que estão debaixo da lei estão debaixo de maldição. Tem nada de maldição espiritual, é Páscoa judaica, é batismo das águas, é dízimo. Isso é uma maldição, Paulo disse. Então, quando aqueles eleitos gerados da livre ouvem uma mensagem dessa, glória a Deus, daqui a pouco ele está inscrito no canal: Júlio, passei 40 anos, passei 50 anos, glória a Deus que hoje eu tenho a minha mente salva. Tem um testemunho aqui de pastores da Batista que passaram 30 anos, Assembleia de Deus 40 anos, que dizem: Júlio, eu aprendi errado e ensinei errado. Filhos gerados da livre. Agora tem aqueles que Deus decidiu não abrir o entendimento. O cara lê isso e me chama de herege e diz que ele é pecador, que nós somos pecadores. Entendeu, abençoado? Então, o Evangelho da Graça é maravilhoso. Agora a gente tem que entender que o que serve para nós são as conquistas espirituais. Nós não somos imitadores de Paulo. Não. Como é que a gente vai seguir um judeu que viveu há 2000 anos com outros costumes? Não. O que serve para nós e todas as gerações futuras que virão são as conquistas espirituais da cruz. Porque a terra não vai se acabar. Eclesiastes 1,4: gerações vêm, gerações vão, e a terra permanece para sempre. Glória a Deus por essa palavra. Quero mandar uma saudação aqui ao Ministério da Graça de Cristo 50, em Luanda, Angola, esse povo abençoado aí, eleitos do Senhor. Eu fico muito feliz quando eu recebo saudações aqui de outros países, né? Então eu quero mandar aqui uma saudação especial ao Ministério da Graça de Cristo 50, em Luanda, Angola, África. Glória a Deus por isso. Ali são espíritos aí, cada um fazendo o seu propósito. Hoje é uma única terra e um único povo. Não existe mais Israel, esse povo sim, povo não. Não, meu querido, é uma única terra e um único povo. Os eleitos de Deus, cada um cumprindo a sua missão. Você vai ser rico, você vai ser pobre, você vai ser bilionário, a sua carne vai ser ativada para isso aqui. Eu tenho falado aqui que Deus não é a favor da unanimidade. Todos estão fazendo a vontade dele. Todos. É como se fosse um autor de novela. Todos os atores ali são personagens do autor da novela, o que escreveu. Assim é a humanidade. 8 bilhões de habitantes, todos fazendo ali a vontade de Deus. Tudo no script de Deus. Eu creio nisso, meu querido. Então esse povo abençoado aí é o tempo do Espírito de Deus. Então tá ali o pobrezinho, às vezes morando debaixo da ponte, filho de um milionário, de um bilionário, espíritos perfeitos, cada um cumprindo o propósito de Deus, está no script de Deus, o autor da vida.
Tem gente que diz, Júlio, quer dizer que nós somos robôs, a marionete. Não, nós somos filhos, ele é pai. Nós somos o barro, ele é o oleiro. Nós somos suas criaturas e ele é o Criador. Nós somos espíritos e ele é o Pai dos espíritos. Todos, sem exceção, fazendo a vontade de Deus. Todos espíritos perfeitos para a glória de Deus. Querido, o WhatsApp da Rádio São João FM, na programação segunda, quarta e sexta, das 17 às 18 horas. Você que quer mandar uma mensagem meia hora antes, 4h30, Isidro já está no estúdio. Então o telefone lá, 83 Paraíba 9913 1351. 83 Paraíba 9913 1351, para você mandar uma saudação. Toda segunda, quarta e sexta, das 5 da tarde às 6. 1 hora de programa na segunda, na quarta e na sexta. O WhatsApp do canal, eu tenho falado aqui que eu perdi o chip com o aparelho, com tudo. Eu perdi quase 700 contatos que eu tinha. Eu comprei um outro aparelho e recuperei o chip. Tem muitas pessoas que eu perdi o contato. Então você que está inscrito aqui, está na minha linha de transmissão de WhatsApp, dá um ok para que eu possa recadastrar todas as pessoas que já estavam quando eu perdi o chip. E você que ainda que não mandou uma linha de transmissão, é importante. A gente pode até não interagir por falta de tempo, mas às vezes eu mando mensagens de textos nessa linha de transmissão e toda vez que eu coloco uma mensagem nova no YouTube, eu aviso através do WhatsApp, esse WhatsApp, que está entrando uma mensagem nova. Então você que já está na minha linha de transmissão, dá um ok e dá o seu nome para que eu possa recadastrá-lo, tá certo? E você que ainda não mandou, você manda, na medida do possível a gente vai interagir, tá certo? Mas toda vez que eu mandar uma mensagem para o YouTube, você toma conhecimento. Sim, você que está querendo fazer uma doação de cestas básicas ao pessoal de São João do Rio do Peixe, entre em contato com esse WhatsApp 55, que é o mais 55 para pessoas fora do Brasil, e quem está no Brasil, o DDD da Paraíba, 83 8620 9327. Esse é o WhatsApp do canal do Acorda Povo de Deus. 83 Paraíba, 8620 9327. Você que quer fazer doações de cestas básicas, eu pretendo fazer isso na próxima semana. Eu vou passar para você a conta bancária, o Pix, do comerciante para esse mês. São comerciantes que estão precisando muito de ajuda. Então, quando a gente leva a cesta básica, a gente está fazendo um social. Tiago diz que a fé sem obras, ela é morta. A gente está fazendo um social, levando palavra e levando alimento. E a gente está ajudando esses comerciantes que estão passando uma dificuldade muito grande. Então Isidro identifica lá, Júlio, esse comerciante, olha as prateleiras dele vazias. Então a gente também está ajudando esse comerciante que gera emprego, que gera receita, que gera imposto, que gera renda na cidade. Então a cidade de São João do Rio do Peixe é muito carente e a gente está fazendo esse social. Então você manda um WhatsApp para essa minha linha de transmissão aí, esse número do WhatsApp, 83 8620 9327, para que eu possa dar a você o número da conta ou o Pix direto do comerciante. Você faz esse depósito e manda a foto para mim. Eu mando para Isidro e ele vai no comerciante e resgata a cesta básica, para a gente tentar aí fazer essa distribuição já na próxima semana, e eu já mostro aqui as entregas. Glória a Deus por isso, tá bom? Acesse a playlist, tem mensagens focadas em determinado tema. É bom para a gente crescer na graça e no conhecimento e principalmente compartilhar com outras pessoas. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, clica no sininho, coloca todas, dê um like e um joinha e faça comentários e principalmente compartilhe essa mensagem. Um prega, você compartilha e Deus dá o entendimento para a glória dele. Tá bom? Um forte abraço, muito obrigado e até a próxima, querendo Deus. Graça e paz.